Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Pela vida, vendo ontem, vendo o que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida, é no homem, é no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam aí muito bem-vindos, tá? Coloquei essa musiquinha como uma motivação a mais para a gente trabalhar com esse assunto, uma vez que o livro O Marinheiro trata a questão do sonho, né? E essa música nos dá um conselho, né? Nos dá um alerta para nunca pararmos de sonhar. É a poesia de Gonzaguinha, né? Foi um grande músico, aí letrista, filho de Elísio Gonzaga, e um cara engajado, um cara fantástico. Mas a nossa obra de hoje, a continuação, na verdade, é a obra que apresenta uma situação de estranhamento. Isso, está aparecendo, né? Uma situação de estranhamento muito grande pelo fato de termos um enredo que se desenvolve a partir de um velório, né? Então, há um caixão com uma moça morta e 3 veladoras ao lado deste caixão, como a gente já viu na aula passada, né? Então, o livro apresenta essa situação que aqui está.
Há um caixão, há esta mulher morta, uma moça jovem vestida de branco, e a história se passa de madrugada. Tá partilhando, né? Isso. A história se passa de madrugada e existe, portanto, a presença da noite como plano de fundo que envolve a todos, a todas, né? Então, a noite no caso do contexto dessa história, um símbolo aí do mistério, do desconhecido, e é esse mergulho no desconhecido que vai acontecer na conversa dessas veladoras, né? Então, elas não têm nome, assim como nós não sabemos quem está morta, parece que é uma irmã delas, né? Mas isso pouca diferença faz, né, no desenvolvimento dessa narrativa. Então, a ausência de identificação das personagens é um recurso que o poeta Fernando Pessoa coloca para mostrar que o mais importante não é quem está falando, mas sim o que está falando, né? E aí nós vimos que numa situação de desconforto por causa de estarem diante de uma morta, elas estão num quarto de um castelo, há apenas uma janela com uma montanha longínqua e avista-se o mar numa brecha ali das montanhas, né? Elas estão velando esse corpo e elas precisam, assim, alimentar o tempo, porque não há nenhum relógio no ambiente e elas começam a propor falarem do passado, um passado real ou um passado imaginado, né? A primeira veladora quem propõe isso, mas as outras vão reagir, não vão concordar com a ideia, né? Até depois vão falar assim, vamos caminhar daqui para lá, né? Até que a segunda veladora propõe, falemos, se quiserdes, de um passado que não tivéssemos tido. Ou seja, vamos mesmo inventar, vamos mesmo imaginar um outro passado, né? Aí a terceira, que é muito curiosa, essa terceira veladora, ela responde, não, mas talvez o tivéssemos tido. Por que essa resposta? Pelo seguinte, tudo aquilo que é fruto da imaginação não significa que não aconteceu. Pode ser que não aconteceu contigo, mas se chegou até a sua mente, até a sua memória, quem foi que pode dizer categoricamente que alguém não viveu aquilo? É um mistério, é uma hipótese, é uma suposição, mas pode ser válido, né? Então a gente sabe que, por exemplo, as histórias dos escritores são histórias inventadas e que não devemos misturar a vida do escritor com a obra. De fato, ideia acabada. No entanto, se ele criou uma história, de onde vem a criação? De onde vem esse sonho? Vem do nada? Aí eu pergunto, existe, na verdade, o nada ou existe o tudo que os nossos sentidos identificam como nada? Porque no orgulho que os seres humanos têm, vocês sabem que se eu não tenho certeza de algo, a reação minha normalmente é menosprezar aquilo ou desmerecer, desvalorizar aquilo, né? Mas estamos aqui numa história que mergulha no universo da subjetividade. O que é a subjetividade? Vou dar uma ideia. De Jung, psicólogo, discípulo de Freud, ele afirmou nas suas teorias que a condução humana se dá, sobretudo, por aquilo que ele chamou de inconsciente coletivo, e que lá no realismo eles chamavam de determinismo, por exemplo, né? Então, às vezes, brota uma ideia na sua mente, ela é sua ou é de alguém
que pensou aquilo e chegou até você? E se esse alguém que pensou, ele pensou, ou será que ele recebeu de um outro alguém? Então perceba, é um universo do mistério. É um universo de muitas perguntas e poucas respostas. Mas a intenção de Pessoa é essa mesma. É nos fazer sair do previsível, do mundo dos sentidos, né? Então aí a segunda veladora vai começar a contar uma história do passado que ela viu surgir dentro dela num dia em que ela estava à beira-mar, e ela vai contar a história do marinheiro, né? E a ausência de relógio é algo muito providencial, porque o que elas pretendem dizer, o que elas vão dizer, está fora de tempo e espaço, né? Pouco importa o dia que isso aconteceu, né? Sabe-se que foi à noite. Então, ela vai começar a falar dessa história do marinheiro, e a história do marinheiro, que é o cerne aqui dessa peça de teatro, afirma que o marinheiro chegou a uma ilha longínqua e ele não conseguia voltar para a sua terra pátria, para a sua terra natal, né? E ele, para compensar o distanciamento da sua terra, ele vai sonhar uma pátria que ele nunca teve, né? E ele sonha uma pátria com outras espécies de paisagens, com outra gente, outro feitio de passarem nas ruas, outro tipo de árvores, ou seja, ele cria, né, uma pátria que é compensatória de onde ele está, que é uma ilha deserta, uma ilha perdida. E de tanto ele sonhar, um dia o marinheiro decidiu lembrar-se da pátria real dele. Então, durante anos e anos, ele só sonhava, ele erguia num sonho contínuo essa sua nova terra natal. E um dia, ele então resolveu lembrar da terra natal, quis então recordar a sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Por que ela não existia para ele? É o poder do sonho. Olha que coisa interessante, né? Porque se fala que devemos sonhar sempre com algo além de nós, porque isso faz com que a gente não se restrinja à vida comum, não se restrinja ao previsível, não se restrinja aos preconceitos que, enfim, né? Então, de repente, esse marinheiro percebeu que toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara. E ele viu que não podia ser outra vida que tivesse existido, e nem sequer podia sonhar outro passado, né? Então, esta revelação do marinheiro faz com que isso mexa com as veladoras, no sentido assim, que vida eu vivo? Eu vivo uma vida que eu acho que é real, mas na verdade é uma ilusão? Ou será que existe dentro de mim algo que a vida toda tentou me mostrar alguma coisa e eu que nunca dei ouvidos? Olha o que diz a irmã. A segunda ainda: ó, minhas irmãs, há qualquer coisa que não sei o que é e que eu vos não disse, qualquer coisa que explicaria isto tudo. Falai-me, gritai-me, para que eu acorde, para que eu saiba que estou aqui ante vós e que há coisas que são apenas sonhos. O que acontece? Essa segunda veladora, que é quem contou a história do marinheiro, ela ficou tão envolvida com o sonho que ela teve uma sensação de que a vida dela era um sonho.
Daí ela pede para alguém gritar, para alguém sacudir, né? Para que ela acorde e perceba que há coisas que são apenas sonhos. Se é que há coisas que são apenas sonhos. Ok? Porque a grande questão é, mesmo o sonho é algo real. Porque pelo sonho é que o marinheiro suportou a solidão de estar numa praia longínqua. E aí nós terminamos exatamente nesse slide em que a primeira quer saber o final da história. Mas o que aconteceu depois? E a segunda ficou tão assim envolvida com a história que diz depois. Depois de quê? Depois é alguma coisa? Vejam só, a palavra depois é uma palavra que remete a uma mudança temporal. E a mudança temporal é uma percepção que nós temos da nossa mente. Então, agora são 2h14. Há um minuto atrás era 2h13. Daqui a pouco vai ser 2h30. Mas, na real, o que existe é a passagem do relógio ou é o que está acontecendo nesse intervalo de tempo que nós estamos conversando desse assunto literário e filosófico? Que diferença faz se a aula terminar às 4 ou às 5 ou às 7 ou continuar semana que vem? O que existe é a vida. O que existe é a vida. A mente humana quer regular a vida. Então, impõe relógio, impõe calendário, impõe organizações. Porque, por exemplo, no mundo do conhecimento, você tem um prazo para aprender? Isso é uma ilusão mental. Porque você pode aprender tudo que você precisa aprender para o vestibular em um ano de cursinho, ou 2, ou 3, ou 4, e isso não significa que você seja melhor ou pior. É que a configuração de cada um é única e exclusiva. É única e exclusiva. E uma pessoa que, por exemplo, entra no terceiro colegial em medicina, ele garante que vai ser um bom profissional? Isso não garante nada. E até há um risco grande, porque pelo fato de entrar muito novo em medicina, não tem uma maturidade que você adquire com 1 ano, 2, 3 anos de cursinho, né? E eu, por exemplo, tive experiências no curso de formação. Por exemplo, eu tive um amigo que era filho assim, de um juiz, meu, moleque leitor, sabia tudo, tudo. E na USP, falando de igual com os professores, porque ele tinha embasamento. Isso garantiu que ele fosse um profissional de sucesso? Ele abandonou o curso. Ele nunca mais ouviu falar dele, né? Foi fazer outro curso, acho que economia, alguma parada assim que falaram lá. Então, cada vida é única e exclusiva. Então, o tempo é uma ilusão. E aqui, essa segunda constata esta ilusão do tempo. Depois? Depois de quê? Depois é alguma coisa? Veja, tudo acontece. E está acontecendo o tempo todo. Então, por exemplo, você assiste uma aula, há muitas coisas que acontecem dentro de você, até que esse acontecimento todo vai culminar na aprovação do vestibular, é uma consequência natural. Aí diz a segunda, veio um dia um barco, sim, só podia ter sido assim. Veio um dia um barco e passou por essa ilha e não estava lá o marinheiro. Talvez tivesse regressado à pátria, mas a qual? Então, veja, ela até se esqueceu do final da história, porque, na verdade, não importa o fim da história do marinheiro, importa isso. Toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara. Depois desse momento central, que é a narração do marinheiro, nós vamos ter
uma continuação. E essa primeira, não concordando com a resposta da segunda, pergunta mais ou menos como acabou o sonho. E a segunda fala, não acabou, não sei, nenhum sonho acaba. Sei eu ao certo se o não continuo sonhando, se o não sonho sem o saber, se o sonhá-lo não é esta coisa vaga a que eu chamo a minha vida. Então veja, essa segunda veladora, que é quem contou o sonho, ela tem essa sensação de que o sonho é sinônimo de subjetividade, não acaba. E não acaba mesmo. A gente é conduzido pelo sonho, sabendo disso ou não. E ser conduzido pelo sonho é ser conduzido pela subjetividade. Por exemplo, né, nas aulas que os professores são mais legais, que os professores interagem com a sua subjetividade, e você não tem mais interesse em assistir aula? Né? Enquanto, de repente, uma outra aula pode ser importante, mas o professor pode não ser tão carismático, você pensar, mas será que eu vou assistir essa aula? Ah, não, acho que eu não vou assistir. Mas se se o assunto for uma merda e o professor for muito legal, carismático, no sentido de interagir com a sua subjetividade, você fala, ah, eu vou lá. Ah, não, não vou perder essa aula, não. Tá vendo como que a gente é conduzido pelo sonho? Sonho, sinônimo de subjetividade. A grande tarefa de Pessoa é trazer essa subjetividade à tona. E para isso ele criou os heterônimos, como a gente viu, né, na aula da sexta-feira. E por que trazer a subjetividade para a vida? Gente, por uma questão de sobrevivência. Porque o mundo conduzido segundo a visão materialista, ele está encaminhando-se para um abismo de esgotamento do planeta. Quando a gente sonha, quando a gente traz a subjetividade, a gente estabelece uma relação com o outro muito mais profunda. Porque você é profundo. Você sai da coisa rasa, da superficialidade que conduz a vida de forma geral. Mas isso pode ser desejado por alguns, pode ser a aspiração de outros, mas pode causar reações, como vai causar aqui. Esse sonho do marinheiro vai chegar ao terceiro momento da história. Então, aqui é um esquema, né, para mostrar o plano da realidade, o plano do sonho, né, nós comentamos isso daqui também. O plano da realidade são as irmãs reunidas ao redor do velório, e o plano do sonho é o marinheiro perdido nessa ilha longínqua, e quem narra é a segunda veladora, o tempo é indeterminado, o espaço do sonho aqui é uma ilha desconhecida, e assim vai. Então, a partir desse sonho, nós vamos ter o terceiro momento que eu chamei de consequente na história. Para contar esse sonho, passou o tempo, e o dia vai começar a raiar. E o mais interessante é que o autor vai nos mostrar as reações das meninas diante desse sonho. Então, esse trecho estava lá, mas na verdade é do terceiro momento, né? E que eu estava ajustando exatamente antes de começar a aula aqui. Então, a primeira pergunta, como acabou o sonho? Não acabou, não sei, nenhum sonho acaba. Beleza. Aí vem outras reações. Avançam para mim, por uma noite que não é esta, os passos de um horror que desconheço. Quem teria eu ido despertar com o sonho meu que eu vos contei? Dizei-me ao menos que a noite vai passando, embora eu o saiba. Paremos, não pensemos mais, não tentemos seguir nesta aventura interior. Gente, quando ela faz a primeira afirmação, avançam para mim por uma noite que não é esta. Que noite é que avança para ela? É o subconsciente.
é a parte do nosso ser que é desconhecida, mas que nos conduz, seja pelos medos ou pelos desejos. Porém, abrir-se para o inconsciente, abrir-se para esse mundo interior, causa insegurança. Não tentemos seguir nessa aventura interior. Depois ela fala, tudo deixa descontente, minha irmã. Os homens que pensam cansam-se de tudo, porque tudo muda. Os homens que passam provam-no, porque mudam com tudo. De eterno e belo há apenas o sonho. Perceba que, ao mesmo tempo que ela rejeita o sonho, rejeita essa aventura interior, ela é atraída por essa vida interior. Porque é uma verdade. Não adianta a gente escapar ou tentar fugir daquilo que são os nossos ideais, os nossos sonhos, aquilo que o nosso ser mais íntimo quer nos mostrar. Quer nos mostrar. A primeira diz, é possível, não valeria então a pena fecharmos-nos no sonho e esquecer a vida para que a morte nos esquecesse? Olha a morte. A morte é uma realidade que poucos querem enfrentar, que poucos aceitam enfrentar ou discutir. Por quê? Além de ser um desconhecimento, a gente sabe que é o fim de uma existência material, pelo menos, né? Então, diante do caixão que elas estão, né, surge essa ideia. Será que não é melhor a gente esquecer a vida e viver no sonho? Traduzindo, será que não é melhor a gente virar bicho grilo e vender bijuteria na praia? Vocês já se pensaram nisso? Nunca, Gabi. Para com tudo, para com vestibular, com compromisso, sabe? Imagine uma vida em que Oi, você Sir. pudesse... Oi. Oi, você tá falando comigo é que tá cortando um pouco. Ah, tá cortando? Eu perguntei se você nunca sonhou assim. Nossa, minha internet tá péssima. Eu perguntei se você nunca sonhou em abandonar tudo e cair na vida e fazer aquilo que o seu Não sonho te sonhar, mas conduzir. querer, já quis, sim. Então, se você quer, melhor ainda. O querer é mais do que o sonho. Gente, na verdade, o Fernando Pessoa, ele traz nessa história o desejo que vai conduzi-lo na obra inteira. Alimentar a humanidade portuguesa de sonhos para que ela redesperte de um passado grandioso, de um passado imponente que eles tiveram e que fez com que Portugal fosse um país referência no mundo, apesar dos abusos que a gente sabe, né, que houve aí nas colonizações. Pessoa vê do ponto de vista filosófico, do ponto de vista mais puro ou ingênuo, né? Então, assim, não valeria a pena fecharmos no sonho e esquecer a vida para que a morte nos esquecesse? Ou seja, vai vivendo sem preocupação com nada, diz essa primeira, e continua a crise, é uma angústia existencial. Talvez nada disso seja verdade. Todo esse silêncio e esta morta, e este dia que começa, não são talvez senão um sonho. Olhai bem para tudo isto. Parece-vos que pertence à vida? Não sei, eu não sei como se é da vida. É tão estranho estar a viver. Dizei-me uma coisa ainda. Por que não será a única coisa real nisto tudo o marinheiro, e nós e tudo isto aqui apenas um sonho dele? Olha o que é a integração da realidade com o sonho. Então, a segunda ficou tão envolvida com a história, que ela não sabe se ela faz parte da história e o marinheiro está sonhando com ela, ou se é ela que está realmente sonhando com o marinheiro. Há uma intersecção de planos. O plano dos sentidos físicos
com o plano do imaginário, o plano do psicológico, né? E lembre-se que lá, de Fernando Pessoa, eu falei que uma das marcas dele é o interseccionismo. E aqui fica bem claro essa intersecção, essa mistura de realidade e de sonho, né? Quantas vezes você não sonhou dormindo, né? E para você aquilo era uma coisa real mesmo. Você viveu aquilo no sonho e foi muito bom. E quando você acordou, você fala assim, nossa, que pena que eu acordei. Aí vem a questão, qual é a vida real? É a vida dos sentidos ou é essa vida sonhada, é a vida da psicologia, é a vida do sonho? Entende? Porque muitas vezes eu confesso que eu não quero acordar, o sonho é tão bom, tão bom, tão bom, que olha, dá vontade de ficar para sempre ali, né? Então, essa a ideia que eles estão comentando. A primeira ficou incomodada. Não faleis mais, não faleis mais, isso é tão estranho que deve ser verdade. O que deve ser verdade? De que tudo isto aqui é apenas um sonho. Por que apenas um sonho, gente? Já podemos esclarecer. Porque a vida não está acabada. Pensem, quantas coisas não precisam ser feitas na vida, no mundo, para melhorá-la? E perguntaria ainda, será que um dia esta vida estará acabada, no sentido assim, de não haver preconceito, não haver discriminação, haver justiça social, conforto, bem-estar? Perceba, esse é o grande sonho de vivermos num mundo em que todos vivam bem e que você viva bem, realizado. Por que não sonhar com isso? Por que não alimentar esse sonho como o marinheiro alimentou, né, a cada dia numa ilha deserta? Porque a ilha deserta, gente, é a vida individualista. Cada ser humano vive numa ilha no seu individualismo. Vocês sabem bem disso, né? E quando é que eu saio do individualismo? Quando eu me abro para o coletivo. Porque a vida é o coletivo. Então, se eu alimento um sonho a cada dia, eu ponho lá um tijolinho para desejar, fazer um mundo melhor, atuar para ajudar nessa vida, tanta necessidade. E se eu alimento, você vai ver que a sua única coisa real vai ser o sonho. Vai ser o sonho. E a sua vida e a de muita gente vai se transformar e vai melhorar, entende? Então aqui a primeira ficou estranhada, mas ela faz o comentário muito exato, né? Isso é tão estranho que deve ser verdade. E é verdade. Se você alimentar o seu sonho, você se transforma no sonho. E o sonho deixa de ser sonho para ser real. Então, a diferença de sonho e realização é uma diferença de grau. É uma diferença de grau. Mahatma Gandhi sonhou com a independência da Índia. Gente, naquele contexto, isso era um sonho dos mais alucinados possível. Passaram anos e anos, e ele alimentando esse sonho, buscando realizar esse sonho, e de repente a Índia se torna livre da Inglaterra. Mahatma Gandhi é um exemplo muito bem acabado disso. Martin Luther King, né, tem um discurso dele que sonhava um dia a América ser um país justo e tal. Não realizou o sonho, foi morto, mas o sonho, a ideia permanece, né? E aqui, o medo que o sonho pode causar faz a primeira veladora desejar o dia nascer, né? Vede, é o dia já, vede o dia, vede-o, ele consola, vede-o a vir, o dia, ele brilha como ouro numa terra de prata. Se nada existisse, minhas irmãs, se tudo fosse qualquer modo, absolutamente coisa nenhuma. Tipo assim, é uma divagação, mas é um questionamento existencial.
O sentido da vida é real ou é o sonho? O que é real e o que é o sonho, né? Continuando, ela diz: há tempo já que a nossa conversa perdeu o sentido. Há mais presença aqui do que as nossas almas. Por que há mais presenças aqui? É como se o meu pensamento, se a minha fala não fosse minha. Fosse o quê? É o mundo da subjetividade. Você pode chamar de alma, de espírito, de Deus, Espírito Santo. Enfim, tem cada religião tem o seu nome. Tarda tudo. O que é que se está dando nas coisas de acordo com o nosso horror? Ah, não me abandoneis. Falai comigo, olha o incômodo dela, né? Porque é o medo de se entregar ao universo da subjetividade. Aí a terceira volta-se para a segunda e diz: minha irmã, não nos devíeis ter contado essa história, agora estranham-me viva com mais horror. Contáveis, e parecia-me que vós e a vossa voz e o sentido do que dizieis eram três entes diferentes, como três criaturas que falam e andam. Ou seja, elas têm a sensação de que elas não são elas, mas é uma voz que fala através delas. A segunda confirma, são realmente três entes diferentes, com vida própria e real. Deus talvez saiba por quê. Ah, mas por que é que falamos? Quem é que nos faz continuar falando? Por que falo eu sem querer falar? Veja, por que falo eu sem querer falar? É porque nós vivemos ingressos no universo da subjetividade. E para o Fernando Pessoa, a manifestação dessa subjetividade se deu pelos heterônimos. Daí, a linguagem é fragmentada aqui nessa peça. Cada veladora fala, né, uma coisa diferente, e o que elas falam parece que não é delas. Então, aqui nós temos o que um crítico literário de Pessoa definiu como poemograma ou poetograma. O que é o poemograma? Poemodrama. É um poema, tipo, é um texto em que há representação de algo. E o poeta-drama é o poeta que representa algo, né? Então, no caso, as veladoras estão representando algo que parece que não são elas, né? Algo que não é elas. É o sonho. E por que, então, elas foram falar do sonho? Por causa da morte. A morte é um momento decisivo da nossa vida que nos leva para um recolhimento. E é essa a ideia. Recolheram-se um pouquinho, a verdade veio à tona. Será que esta morta está morta? Ou é só a casca que está aí? Se ela não está morta, onde ela está? Aqui? Talvez. Ali? Talvez. Final da história. Já mal me lembro que a contei. Parece ter sido há tanto tempo. Veja, quando a história é envolvente, o tempo para. Você não consegue mensurar. Não falemos mais. Dói-me o intervalo que há entre o que pensais e o que dizeis. Não sentes tudo isto como uma aranha enorme que nos tece de alma a alma, uma teia negra que nos prende? Gente, metáfora. Aranha, teia de aranha. Metáfora do quê? Do universo psíquico, que todos estamos inseridos e presos. É fato. Então, por exemplo, uma criatura alimenta um pensamento preconceituoso. Haverá alguma ressonância em alguém. Ou se você alimenta pensamentos positivos,
sonhadores. Dentro do universo abstrato, psíquico, um pensamento que você lança chegará em alguém que estará aberto para aquele pensamento. E a metáfora está aqui, ó, uma aranha que nos tece de alma a alma, uma teia negra que nos prende. É uma explicação do universo psíquico, é uma explicação de Jung, do inconsciente coletivo. Nós todos estamos no mesmo mar, é que não percebemos. Não sinto nada. Sinto as minhas sensações como uma coisa que se sente. Quem é que eu estou sendo? Quem é que está falando com a minha voz? Ah, escutai. Quem foi? Nada, não ouvi nada. Para que tentar apavorar-me? Não cabe mais terror dentro de mim. Aí a terceira, numa voz apagada e lenta. Ah, é agora, sim, acordou alguém, a gente que acorda, é dia já, vai acabar tudo, e de tudo isto fica, minha irmã, que só vós sois feliz porque acreditais no sonho. Por que é que me perguntais? Porque eu o disse? Não, não acredito. Termina a história aqui. Então fica bem claro, 3 personagens que não acreditam em sonhos, mas vivenciaram uma experiência onírica de mesclar o universo subjetivo com a realidade, porque elas estão deparadas com uma morta, com, né, alguém que perdeu a vida. Então isso leva a consciência um pouquinho para dentro de si, e o livro termina com essa rubrica final. Um galo canta, a luz como que subitamente aumenta, as 3 veladoras quedam-se silenciosas e sem olharem umas para as outras. Não muito longe, por uma estrada, um vago carro geme e chia. Tipo, a vida desperta com a movimentação própria da vida. Mas estes momentos que elas tiveram na madrugada de reflexão foi uma experiência, no mínimo, instigante para nós pensarmos a nossa vida. O que é a nossa vida? É o que nós queremos ou é aquilo que querem que nós façamos? Quem querem? Sistema capitalista, por exemplo. Sistema materialista. Porque a ignorância humana alimenta os detentores do poder. Isso não é novidade. Sonhar, tirar a consciência dessa realidade imediata, buscar um porquê mais profundo das coisas e da sua vida, vai fazer você perceber o quanto tudo o que vivemos é uma ilusão. Que querem que a gente viva essa ilusão. Querem que a gente viva, porque assim a gente alimenta o sistema, a gente gera lucro. Exploração. A escravidão, pior de todas, é a escravidão da consciência. E a pior escravidão que a humanidade nunca deixou de viver é esta consciência escravizada nos níveis materiais. E as religiões que tinham a missão, que têm a missão de elevar a nossa consciência material para um outro plano, o que aconteceu? Muitas se corromperam, muitas se desviaram desse caminho, né? Ou seja, o materialismo seduziu, o materialismo conquistou, mas o sonho não acabou, tanto que estamos falando dele, e o Fernando Pessoa está aí com obras, milhares de páginas aí para vocês lerem, e eu estou com o livro aqui na minha frente. Em síntese, para nós fecharmos esse livro, primeira coisa, há um conceito moderno de narrativa, porque temos aqui uma peça de teatro e dentro dessa peça de teatro uma narrativa, né? Então, mistura de gêneros. É teatro
Deveria haver só diálogo entre elas, mas há um certo momento em que a segunda veladora conta essa história, então quebra o gênero dramático no sentido tradicional. Então, este é um conceito moderno de narrativa, uma coisa boa. Marca dramática específica que tem no livro. As rubricas, né, que estão no início, no fim, e entre uma fala e outra, tem essa rubrica indicada uma pausa, tá? Há duas narrativas, uma dentro da outra. A veladora se comporta como narrador em terceira pessoa da narrativa do marinheiro. Então, uma narrativa é o velório. Eu vou até acrescentar aqui duas narrativas. Uma é o velório e a outra narrativa é o marinheiro. Beleza, tá? Para esclarecer melhor. Não se sabe quem é a mulher morta. Não tem nenhuma indicação e faz pouca referência a ela, tá? Nenhuma, na verdade. Né? De vez em quando fala, será que ela está nos ouvindo? Mas nada do que isso. As personagens também não têm identidade, são igualadas pelas dúvidas e hesitações. As três são anônimas, que estão diante dessa experiência que muitos passam, né, de velar alguém. Cada uma fala como um monólogo, porque cada uma está sendo estimulada a revelar aquilo que está dentro dela, seja medo, seja o sonho da segunda veladora, seja o desejo, por exemplo, da terceira. Aspectos estruturais. Agora, os aspectos temáticos para a gente fechar com chave de ouro. Primeira coisa, a intersecção. A fusão, a oscilação e a transição de planos. Existe o plano real e existe o plano subjetivo, né? Esta presença de dois planos é um reflexo do cubismo. O cubismo procurou registrar vários planos ao mesmo tempo, né? Esqueci o termo que eu usei lá na aula. Presença de vários planos, né? Então, temos o plano real e temos o plano imaginário, temos o plano psíquico, né? E nós somos compostos desses dois planos. Sim, eu vou postar no final da aula, eu posso, viu, Isa? É que eu terminei hoje de ajustar aqui algumas coisas. Então, o cubismo. Depois, a manifestação do eu profundo. Há um texto de Fernando Pessoa que chama-se assim: o eu profundo e os outros eus. Ou seja, eu teria uma marca minha, mas eu teria outras marcas dentro de mim. Que outras marcas seriam essa? A humanidade. Entende? Eu sou eu tenho uma marca minha. Eu tenho tipo uma nota musical. Eu sou uma nota musical. No entanto, essa minha nota musical inclui e deve incluir a nota musical que é cada um. Entende? Então, esse eu profundo é algo que as veladoras vão se aproximar. No entanto, ao se aproximar, fica subentendido que dentro de nós trazemos a humanidade inteira, assim como ela trouxe o marinheiro, né? Então, quem sonha? As veladoras sonham o marinheiro ou o marinheiro sonha as veladoras? É a pergunta que fica. Quem sou eu? Algo real ou apenas um sonho de Deus? Nossa, tocou fundo. Vamos inverter o ponto de vista? Em vez de você pensar naquilo que você quer fazer, o que será que Deus quer que você faça para espelhar a presença divina dele dentro de você? Muda completamente a perspectiva. Eu posso fazer o que eu quero, mas se eu sou uma criatura de Deus, será que esse Criador
não me fez de uma forma específica para que eu possa espelhá-lo em mim? Sonho dentro de um sonho, do marinheiro e deste com a pátria ideal. Lembra-se que a pátria remete ao saudosismo, remete ao passado glorioso de Portugal, né? Para fechar, segundo Fernando Pessoa, e são palavras dele, ele afirma o seguinte: a arte moderna é a arte do sonho, é a arte do inconformismo, é a arte de sair do comum. O sonho é a materialização da utopia como ideia. Veja, o sonho não é para você ser lunático, para você ficar aí alienado. Não, é a materialização de uma utopia, de uma coisa ideal, né? Então você sonha em algo ideal, luta para aquilo se concretizar. Isto é sonho que temos que ter, né? O messianismo, o nacionalismo místico sebastianista que encontramos em Pessoa são outros modos de exemplificar a centralidade do sonho. Lembra do livro Mensagem? Por que ele lembra do Dom Sebastião em Mensagem? Porque ele quer resgatar o sonho de Dom Sebastião, a grandiosidade, a utopia, né? Por fim, a pátria sonhada pelo marinheiro só existia como símbolo, como sonho. Assim, é a pátria sonhada por Fernando Pessoa, as grandes navegações e o Império Português. De tal forma que, apesar de a pátria sonhada por ele ser apenas um sonho, esta é a eterna busca, frase dele, que nós temos um porto sempre por achar. Ou seja, cada um de nós não é nada acabado, finalizado. Nós existimos para um aprimoramento, uma evolução contínua. E a insatisfação tem que ser o combustível nosso. E essa é uma marca da modernidade que gera as vanguardas, gera as revistas Orfeu, gera os heterônimos. E eu quero que gere a vontade de vocês em aprender cada dia mais, não só conhecimento externo, mas o seu autoconhecimento. Porque, como dizia Sócrates, homem, conhece-te a ti mesmo. Você não é só matéria. Abre-se para o sonho e você vai ser universal, como Pessoa foi. Perguntas? Fico aqui. Se não, sonhem. Semana que vem, 9 noites. 9 noites. Ó, o sonho não adianta fugir. Ele sempre vai nos perseguir. Ô, Bino, Oi. então eu posso afirmar que nesse sonho do marinheiro, a pátria esquece é a pátria é Portugal na decadência e a idealizada é a Portugal no auge, ou não? Sim, pode. É Pode? essa analogia que ele coloca que nos possibilita interpretar esse sonho. O sonho do marinheiro é o sonho do poeta, né? Com uma outra pátria, outra paisagem, outras pessoas, uma pátria melhor, né? Do que aquela em que ele estava vivendo, né? E Portugal, nesse início de século, estava assim, passando por crises políticas muito fortes, né? A queda da monarquia, depois ao assassinato do Sidônio Paz. Então, havia uma crise na pátria como um todo. Então, nos momentos de crise, a gente busca, né, compensar com algum momento positivo. E assim, a pessoa resgatou, né, essa pátria do passado, essa pátria boa, perfeita, né? Pelo menos acredita-se que era perfeita, né? Melhor que a que ele vivia, com certeza. Ok? Então é essa a analogia, assim, o sonho do marinheiro é o sonho da pátria portuguesa. Ok, Isa? Gente, se alguém quiser falar mais uma coisa, fique à vontade. O Alex espera lá. Vocês têm aula agora ou não tem mais? Eu não sei nessa mudança de horário. Tem, senhor. Tem agora as duas? A Eu medicina acho vai que ter. Entendi. Beleza. Deu para entender, Gabi?
Tudo certo? Ah, professora, eu vou ter que reassistir, viu? Porque a internet aqui travou muito e eu ouvi tudo Hum, cortado você falando. Só puxa, agora no finalzinho que ela conseguiu ficar boa. estabilizou? Então é a vantagem de a gente poder gravar essas aulas, ela fica aí, vocês podem. É o livro mais subjetivo de todos, tá? Apesar de curtinho, mas tem toda essa. É, esse aspecto, né, subjetivo do sonho. E baixem, né, essa aula, guardem no computador de vocês e depois lá, em algum momento da vida, reassista, porque a gente vai percebendo as coisas melhor à medida que vai passando o tempo, né? E às vezes alguma coisa que você até entendeu no que o que eu disse, você compreende num outro momento da vida, depois de passar por certas experiências, né? Porque realmente não dá para a gente aceitar a limitação da vida material, né? A vida material, ela é muito limitada, ela é útil, ela é proveitosa, ela é prática, mas é limitada. E abrir-se para uma vida melhor só traz ganho, né? Pra gente todos. Tudo bem, gente? Então, obrigado. Tchau, senhor. Obrigada, viu? Até sexta-feira, então, com o Modernismo no Brasil. Até. Show! Valeu, um beijão. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Cauê, Júlia, obrigado a todos que escreveram aqui. Um grande abraço a vocês.